Tem uma pergunta aqui sobre a importação de produtos brasileiros. Depende de cada produto. Eu vou dar um exemplo de um produto que eu pesquisei, porque tinha um empresário brasileiro, ele estava querendo trazer o catupiry para a Itália, para a Europa. Produtos laticínios aqui na Europa é muito complicado você importar. É muito complicado. Pra você ter uma ideia, o leite, por exemplo, in natura, tem um preço por quilo, uma sobretaxa por quilo. Então, é inviável qualquer pessoa pensar em importar, né, em trazer para a Europa. Laticínios, por exemplo, são muito complicados. Quanto mais trabalhado é o produto, mais fácil ele, digamos assim, porque o produto custa mais caro, aí essa taxa, sobretaxa, é capaz de compensar. Agora, se você pensar em trazer produtos de baixo valor agregado para cá, laticínios, impossível. Aí depende de cada produto. Então, roupas, esse tipo de coisa é muito mais fácil. Porque é interessante isso. Quando eles protegem de verdade. Laticínios é muito protegido, porque o governo tem o menor interesse de que a Europa não tem o menor interesse de que os laticínios estrangeiros entrem aqui, porque isso afeta muito a questão dos contadinos, dos camponeses, do pessoal da agricultura. Certo? Então, França, Itália, não vão deixar entrar. Agora, porém, quando você está falando de importação de produtos acabados e tudo mais, tudo fica mais fácil. As taxas são muito menores. O comércio internacional na Europa é muito mais fácil do que o comércio internacional do Brasil. Então é muito mais fácil você mandar e receber produtos americanos e tá, às vezes tem alguma sobretaxa, depende do que você está falando. Mas é muito mais fácil. Tá? E não tem as proibições que o Brasil tem. O Brasil é muito mais isolado, digamos assim, no mundo do comércio exterior do que Itália e Europa. Eu gostaria de falar sobre um assunto, o Fundo de Recuperação, que é chamado de Recovery Fund. O que é isso? Acontece que depois o ápice da pandemia, esperamos que já tenha sido o ápice, a Europa se juntou e disse, bom pessoal, o negócio é o seguinte, a gente precisa retomar a economia. E eles fizeram uma divisão, o Banco Central Europeu colocou dinheiro à disposição, repartiram de várias maneiras, e aí a Itália, toca para a Itália uma parte de 200 bilhões de euros, que a Itália vai receber como incentivo do Banco Europeu. Então, a Itália já colocou lá quase 600 projetos, 550 projetos, né, que são grandes projetos, são governamentais, então não é um projeto de uma empresa. Quando o governo italiano fala com o Banco Central Europeu, está falando assim de linhas de financiamento, de coisas grandes. Então o que o governo italiano priorizou? Ele priorizou toda a parte de digitalização e inovação. Primeiro ponto. O que significa isso? O governo italiano tem uma burocracia muito forte ainda. Tem muita coisa em papel ainda na Itália. Né? Então, vai vir dinheiro para digitalizar e para informatizar, para inovar tantos processos quanto os sistemas. Então, a gente está falando de tecnologia. Então, vai vir dinheiro para isso. Vai vir linhas de financiamento e tal para iniciativas. Tanto em software, hardware, enfim. Esse ponto aí certamente vai ter incentivo. Vem também dinheiro para o que eles chamam de Revolução Verde, a parte de ecologia. Então hoje tem assim, no Brasil tem faculdades, por exemplo, de questão de urbanismo, tem um nome para isso, tecnologia urbana, eu não lembro agora o nome, mas tem, ou seja, repensar as grandes cidades. Então todo mundo que tiver projetos para como é que você faz as pessoas se movimentarem, gastando menos energia, poluindo menos o ambiente. Então a gente está falando daqueles patinetes elétricos, faixas de patinetes elétricos, aluguel, car sharing, né, que tem, em Milão não tem em toda a cidade da Itália. Tem muitas cidades que ainda não tem o compartilhamento, né, de automóveis, motos, patinetes, esse tipo de coisa. Então isso vai receber incentivo. Toda a parte que tem a ver com mobilidade. Né? Então a parte de instrução e formação é uma outra coisa. Cursos online. É inacreditável, então, que a gente tem hoje escolas tradicionais que antes tinham cursos de formação profissional e tudo mais dentro de salas de aula. E hoje tiveram que se mudar, tiveram que se adaptar para fazer cursos online. E a gente percebe a dificuldade. Eu mesmo agora estou fazendo um curso de contabilidade avançada italiana e é uma excelente escola, só que eles têm dificuldade, sabe? Os sistemas ainda não estão integrados.
os processos, as pessoas ainda estão batendo um pouco cabeça para entender. Para ter uma ideia, um certificado do curso online vai demorar 60 dias para acontecer, para sair. Isso, uma escola que está informatizada, mas muitas escolas brasileiras pensam, como assim? 60 dias para um certificado? 60 dias. Então, percebe-se que ainda tem muito que avançar nessa parte de formação e instrução online. Né? E vai vir dinheiro para essas áreas também. Saúde. Então, saúde, aí pensa, saúde vai ser para descobrir a vacina do coronavírus. Tem, claro, que isso vai ter dinheiro para outras coisas, mas também para projetos que têm a ver com saúde em geral da população, que vai ter dinheiro para isso também. Então são 209, para ser mais exato, bilhões de euros, eles vêm aos poucos, mas que o governo vai usar, e tem que usar, isso é por lei, e aí vai, mas é dinheiro carimbado. Você só pode usar para isso, para isso, para isso. Não vai usar para baixar impostos, para ganhar as próximas eleições, que já aconteceu. Então, é dinheiro que vai ser usado para esses setores, em geral, certo? Setores em geral. Existe aqui na Itália, para quem um dia quiser trabalhar com produtos sem glúten, existe na Itália uma rede de lojas que são credenciadas pelo governo, que só vendem produtos sem glúten. E essa rede credenciada está autorizada a vender produtos de um programa que o governo, para pessoas que participam de um programa, e essas pessoas recebem, são celíacos, recebem 100 ou 110, que eu vi isso no ano passado, euros por mês para comprar nessas lojas. Então, quem estiver pensando em produzir, sei lá, alimentos sem glúten, claro, tem toda uma normativa, mas consegue entrar. Então, assim, mesmo que você não esteja pensando nesses alimentos sem glúten, mas existem várias especialidades, digamos assim, áreas específicas, e vale a pena você se informar. Né? Vale a pena ir atrás da informação para que pode... Tudo ganha, qualquer 5, 10% vai fazer muita diferença no final do mês. A agricultura tem também seus incentivos, é bom ter falado isso. Então, quem tiver algum interesse de empreender nesse ramo agrícola, não é bem a minha especialidade, embora eu seja técnico agropecuária, mas também... mas são coisas que dá para pensar, claro, não adianta vir aqui fazer uma produção igual, produzir tomate do mesmo jeito que é produzido. Então, você tem que ter uma inovação. Não é que tem que ter. Vale a pena você pensar em alguma coisa inovadora, alguma coisa bio, por exemplo, coisas nesse sentido. Alguma técnica, né, para que tenha algum diferencial. Certo? Ou então, o business é interessante, porque você pode nem produzir nada bio, mas você pode ser um intermediário desse mundo bio. Você pode comprar, empacotar com a marca bio. Você pode procurar redes que querem bio, ser um agente de comércio. Enfim, tem muita coisa a fazer nesse sentido. Tem sempre a questão de produtos brasileiros, né? Então o pessoal comenta. Assim, eu já vi várias iniciativas de trazer café do Brasil. Tem pessoal que traz, mas tem importação de café. Trazer frutas, né? Frutas congeladas e tudo mais. A gente vê chegar aqui açaí, esse tipo de coisa e tal. Como nós somos brasileiros, nós temos, não vou dizer que a gente tem o poder, mas a gente tendencialmente é mais criativo. Certo? Então, por exemplo, se você está pensando em abrir um espaço e fornecer algum tipo de serviço do tipo uma cafeteria ou até um salão de beleza, mas comece a pensar no que você, por exemplo, quem tem cafeteria, restaurante e tal, por que não ter um espaço para cowork? Para você alugar uma mesa, um espaço que você pode... Então, aqui eu tenho um Wi-Fi, funciona, você vem aqui e tal, você consegue trabalhar espaços integrados. Entendeu? Assim, tentar buscar ideias criativas para ser um diferencial em relação aos italianos. Porque os italianos, eles são conservadores. E isso é uma coisa boa. Não todos, é claro que não todos. Porque eles viajam pelo mundo, eles sabem o que está acontecendo. Né? Vão nos Estados Unidos, de onde a gente também no Brasil importa muita ideia. Mas a tendência é de conservadorismo. Então, quando você vem para cá e pensa em um negócio, você pode abrir um pouquinho mais, que tem alguma conexão, certo? E amplia, faz a mais. Esse a mais é que muitos italianos conservadores não fazem, certo? O a mais do tipo do cabeleireiro, do salão de beleza, né? Onde você vai cortar o cabelo, né? Então, assim,
ter o café, o Os atendimento. diferenciais, né? Exatamente, exatamente. A gente percebe, de novo na área de serviços, mau atendimento em muitos lugares, muitos lugares. Então, o bom atendimento é um diferencial. O bom atendimento é um diferencial. Não é trabalhar de graça, né? Porque quem trabalha com serviços, às vezes, eu trabalho com serviço, então não dá. Às vezes eu dou umas dicas gratuitas, perfeito, mas eu não posso pensar em todo momento das dicas Exato. gratuitas. Eu preciso, né? É o teu Isso é um negócio, trabalho, né? exatamente. Mas fazer um extra que o italiano muitas vezes não faz. Isso é muito importante. Bom, e quais são os primeiros passos, então, para se empreender na Itália? Olha só, eu vou falar primeiro de uma experiência sobre o que não fazer. Fui ajudar esse pequeno empreendedor mesmo, né, num comércio. Só que ele tinha um financiador, alguém que financiava, e ele abriu esse pequeno comércio. E eu quis fazer um plano de negócio, sabe? Um plano de negócio. Mas como ele tinha um financeiro forte, né? Era alguém que colocava dinheiro e não estava ali no dia a dia cobrando, isso acabou fazendo que, não, mas eu sei o que eu vou precisar fazer e tal, me resolve aí a parte, abre a minha partita IVA, me resolve a parte financeira, pago meus impostos e tá tudo bem. E chegou um certo ponto que eu disse, cara, olha só, se o teu negócio não crescer, agora que não chegar, ele não paga o custo fixo. Esse é um problema. Às vezes você tem, claro, a maioria dos empreendedores talvez não tenha essa condição de ter um dinheiro assim substancioso para o tamanho do negócio. Mas muitas vezes você raspa a sua poupança e tal e tem um dinheiro bom no começo. Sabe? E tem um dinheiro, um certo dinheiro que você, esse dinheiro aqui eu vou investir. E talvez seja tanto dinheiro que você pense, ele não acaba fácil, porque é impossível não vender meu produto e recuperar, certo? Ele é um colchão bacana. E o que aconteceu? Aconteceu que ele teve a oportunidade de crescer, não cresceu porque estava ganhando dinheiro daquela maneira e não fez o plano. Então, o que acontece no fundo? Isso é muito emocional. Existem empreendedores que não querem colocar no papel um plano, porque o plano, o que significa o plano? Não é só ações a serem feitas, mas números que você imagina atingir. E quando você põe isso no papel, você se compromete. Então, a primeira coisa, nem que seja um guardanapo do bar que você está tomando a cerveja. Sempre digo isso, mas você tem que escrever alguma coisa. E tem que ser escrito. Ótimo que você tenha um sonho na cabeça e uma câmera na mão. Como eu diria, né, o diretor de cinema. Mas você tem que pôr no papel algum número, você tem que pôr no papel algo que te seja, que te puxe, certo? Não para te limitar, mas para te incentivar. Então, assim, ter uma meta. Eu diria, primeira coisa, você ter uma meta. Aí você, para ter uma meta, eu preciso estudar, claro. Mas ter uma meta significa fazer mais ou várias coisinhas antes, né? Que é ter um mínimo de noção do que você vai enfrentar aqui no mercado. Então aqui a gente vai partir para o beabá. Certo? E você quer só um conselho? Tenha uma meta. Mínima. Não, a meta nunca é limite. A meta é desafio. Mas eu pensei que você ia dizer como abrir uma partida IVA. Não, calma. De novo, o negócio é mais importante que a burocracia. A venda é que puxa o negócio. Você tem que descobrir como vai vender. Como é que eu descubro como eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Mas como é que para quem que eu vou vender? Qual é o problema que você quer resolver? É tudo trás para frente. Eu falo ter uma meta, mas é provocando, porque para ter uma meta eu preciso estudar um pouquinho. Então a primeira coisa, eu preciso saber o que que eu vou vender e para quem. Melhor, para quem e o que. A ordem é essa. E aí, muitos empreendedores, mas se eu começar a pensar muito e tal, vou me desanimar. Você pode chegar à conclusão que o negócio não é viável. Isso, você tem que estar preparado para isso. Certo? Porque você tem muitas ideias, você pode fazer muitas coisas. A gente falou vários negócios aqui. E você tem, então, várias opções. Quer dizer que todas elas sejam viáveis. Né? Então, tenha uma meta. Escreva essa meta. E não perca muito tempo com planejamento também, por outro lado. Então a gente tem vários tipos de empreendedores. Mas tem as duas pontas, o empreendedor que não planeja nada, né? E tem o empreendedor que só planeja,
que na verdade não vai nem chegar ao empreendimento muitas vezes. Ele fica vários e vários anos sempre no quase. Então ele planeja todos os números e tal. Ah, mas não vai dar certo. Esse também não. Você nunca experimentou? Nenhum plano resiste ao campo de batalha. É o Érico Rocha lá do Brasil que fala isso. Todo plano de ação, depois que você entra em jogo, você vai para o mercado, ele muda. Mas entre não ter nada e só planejar, tem um pessoal que ganha dinheiro. Exatamente. Tem um pessoal que ganha dinheiro. A dica é essa. Tem uma meta. Escreva alguma coisa. Ah, eu não quero contratar consultoria. Não importa. Escreva você. Fale com pessoas que já fizeram. A Marcela sempre fala isso para o pessoal que quer buscar emprego. Eu digo a mesma coisa. Não fale com quem perde. Fale com quem ganha. Se você quer ganhar, fale com quem ganha. Então não adianta. Se eu tivesse perguntado, aliás, se eu tivesse perguntado para minha mãe o que fazer na primeira empresa que eu fui abrir, ela disse, não, tu não pode sair do teu emprego para abrir uma empresa. Tá ficando maluco. Ela me falou isso. Eu nem perguntei, mas não precisava. Então, mas ela nunca fez. Ela nunca foi empreendedora. E tudo bem. Eu não sou nem melhor nem pior por causa disso. Tudo bem que a maioria das pessoas, ou uma boa parte, não sejam empreendedores. Mas você não vai perguntar para eles se vale a pena empreender. Então, pergunte para quem possa te ajudar. Tome cuidado com as opiniões que você vê. Tome cuidado com as notícias. Ver notícia todo dia nos jornais e tal, tira dinheiro do teu bolso, porque está fazendo você perder tempo. Como é que é o teu trabalho? O meu trabalho, basicamente, é ajudar pessoas a criar negócios na Itália. Empreender aqui na Itália. Isso, o meu forte mesmo é planejar. Só que como eu estou aqui e como a gente acompanha os empreendedores, vai desde... Eu tenho contato com o contador, contato com o advogado, abrir a empresa, buscar informações e até, esses dias a gente conseguiu alugar um aluguel para um empreendedor que se nós não estivéssemos ali, porque ele não fala ainda o italiano perfeito, ele não teria conseguido. Então assim, ó, desde a parte burocrática, mas também a mão na massa. Você vem aqui, quer falar com o fornecedor, quer falar com o cliente, não fala direito italiano, ou quer alguém de business para estar contigo, a gente está junto. Sabe? A gente está junto para resolver problemas. Então, assim, eu quero comprar um negócio na Itália. Eu tenho um cliente que quer comprar, vai levar para o Brasil um Fiat 500 antigo para reformar. A gente vai atrás, sabe? Busca fornecedores. Claro, cobra por isso, mas os preços não são altos, né? A gente cobra preços brasileiros. Então, nós queremos que os negócios aconteçam. Essa é a ideia. Então, tudo que você precisa para o teu business... Se a gente não tiver, a gente vai buscar um parceiro, vai atrás de quem sabe. Nós te ajudamos a encontrar a solução. Essa é a ideia.